Acabou-se a brincadeira. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Mas antes, Vasco e Cruzeiro. Empate ontem, o time do Seabra tinha 5 desfalques, mas arrancou um empate no Rio de Janeiro. Um jogo de dar sono. Vasco 0, Cruzeiro também 0. Que pro Vasco rendeu protestos. E aí o protesto da torcida vascaína. E pro Cruzeiro pelo menos trouxe um pontinho a mais na tabela. Satisfeito não, mas a gente valoriza o ponto, né? Com certeza é ponto ganho. Com certeza é ponto ganho. Vasco é uma equipe que passa por um momento difícil nesse momento, mas é uma equipe extremamente competitiva. Noite de bom público em São Januário, mas sem muito espaço para festa. No primeiro jogo em casa do treinador português Álvaro Pacheco pelo Vasco, o clima desde o início era esse. Tensão justificada em números. 6 derrotas, pior saldo de gols, menos 12. Os torcedores têm sempre razão. Eu acho que os torcedores, principalmente os torcedores de baixo, têm uma paixão. Pressão, má fase, crise. E um capricho a mais, o Cruzeiro poderia ter brilhado no Rio. Chegada aqui com o Robert, outra ali com o Lucas Silva. Clareou, ele tem um bom chute de fora, acreditou, bateu pro gol! Infelizmente não tivemos muita clareza nas ideias para aproveitar essas situações que eram promissoras. O Vasco não fez muito diferente. A primeira chegada ao gol do Anderson veio só aos 31 minutos. Vitor Luiz com espaço na esquerda, bateu pro gol, desvia! Seguida por outra oportunidade com o Verratti. Ele vem correndo para ganhar impulsão, mas a bola ficou fraca pro Anderson. No fim do primeiro tempo, o Cruzeiro perdeu o Rafa Silva, que sentiu dores na coxa direita e precisou ser substituído. Chance pro garoto Arthur Viana, de 20 anos, ter sua primeira chance como profissional. Conseguiu competir, conseguiu dar sequência em algumas progressões. E nem dava para exigir muito mais do garoto, porque no segundo tempo o jogo seguiu aquele roteiro monótono de sempre. Ramiro batendo mal! O Cruzeiro tentava incomodar nos contra-ataques, mas pecava na eficiência. Já o Vasco insistia pelo alto e até conseguiu levar um pouco mais de perigo. Aos 30 minutos, na melhor chance do jogo, Zé Gabriel obrigou Anderson a fazer grande defesa. Zé Gabriel, Anderson! Reagiu muito rapidamente, chegou na bola. Ficou mesmo 0-0. Resultado que o torcedor sabe que não é dos piores, mas que dava para ter sido uma noite de domingo melhor, isso dava. Henrique Fernandes no nosso Globo Esporte de segunda-feira. Tudo bem, meu velho? Tudo bem, mas o jogo não foi muito legal não, né, Maurício? Daqui a pouco a gente vai falar do Dudu. Vamos falar desse jogo que não foi tão legal. É isso. Cruzeiro também com muitos desfalques, principalmente na parte ofensiva, né? Exatamente. Um Cruzeiro e Vasco são dois times que têm as suas limitações, vão procurar reforço na janela. E sem o Payet no Vasco, sem o Matheus Pereira no Cruzeiro, né? O ataque do Cruzeiro muito desfalcado. O pessoal da frente aí é tudo machucado. Arthur Gomes machucado, Dineno, Barreal. O Rafa Silva saiu machucado em São Januário. O Bilu também tá. Então à disposição tem Veron, João Pedro, Robert e o jovem Arthur Viana, que entrou no segundo tempo no lugar do Rafa Silva. Até deu um recado positivo, mas é um ataque do Cruzeiro muito mexido. Um time com muito aproveitamento da base no jogo contra o Vasco, né? 6 dos 16 jogadores do Cruzeiro que estiveram em campo vieram da base. Mas o empate acabou frustrando pela atuação, mas nem tanto pelo resultado. Foi ok o resultado. Por isso o Cruzeiro tá de olho em atacantes no mercado, né? Já trouxe o Lautaro Dias, já trouxe o Caio Jorge e tem o Dudu. Vamos explicar essa história. Luciance tá na toca da Raposa, teve novidade hoje de manhã. Lud, vem ou não vem? Boa tarde. Fala, Maurício, Henrique, boa tarde pra vocês, pra todo mundo que tá com a gente. Pois é, essa história se desenrola ainda, né? O Cruzeiro não desistiu da contratação do Dudu, inclusive hoje o Matos falou sobre isso, né, o diretor de futebol do Cruzeiro, que o clube espera o Dudu aqui em Belo Horizonte ainda até a quarta-feira para realizar exames e assinar esse contrato. Inclusive hoje é esperado que o Cruzeiro tenha uma reunião com o staff do jogador para definir esses detalhes. Caso essa transferência se concretize, a informação que a gente tem é de que o Cruzeiro planeja uma chegada mais discreta para o jogador aqui a Belo Horizonte, que inclusive ele viria num jatinho, no voo particular, num jatinho do Pedro Lourenço. Hoje pela manhã, a Leila, presidente do Palmeiras, e o Alexandre Matos, diretor de futebol do Cruzeiro, falaram sobre esse assunto para esclarecer a situação e a gente separou alguns trechos.
Ele tem um compromisso com o Palmeiras, tem um compromisso com o Cruzeiro, iniciado por ele, não é? Eu dei de acordo, o Cruzeiro deu de acordo e eu espero que o atleta também deu de acordo, que honre com o compromisso que ele firmou com o Palmeiras e com o Cruzeiro. O Dudu teve um início de ciclo maravilhoso, passamos momentos inesquecíveis e agora eu acredito que chegou o fim do ciclo do Dudu no Palmeiras. Eu ratifico que a gente tem um acordo já, um acordo esse, da maneira que é o trâmite de todas as equipes do mundo, está de braços abertos para o Dudu. Entendemos que o Dudu vai precisar de tempo, não é da noite para o dia, a expectativa é muito grande, mas o Dudu vai precisar de tempo, ele está vindo de uma lesão de longa data, mas confiamos que durante esses próximos 3 anos, 3 anos e meio, o Dudu vai ser uma estrela aqui e vai nos ajudar bastante junto com outras, né? Então, basicamente é isso. Tá faltando a assinatura do Dudu. É isso. Assinando, é uma boa ou é ruim pro Cruzeiro, Henrique? Tá muito claro que a vontade do jogador que vai prevalecer, né? Ele tá tentando amarrar essa saída do Palmeiras, que é muito ídolo lá, e chegando aqui, a gente precisa saber qual Dudu que vai vir. Porque a bola que ele tem é bola para melhor jogador de campeonato, como foi no Palmeiras, é jogador top no futebol brasileiro, não há dúvida. Mas é um ano voltando de uma lesão, né? Ele teve uma lesão grave no joelho, 1 ano em recuperação praticamente. Eu acho que vai ter que ter paciência. Quanto antes ele vier, melhor, porque quando se abrir a janela ele vai estar um pouco mais preparado. E é um nome de grife, é uma contratação de muito impacto. Primeiro, 11h30, tem o Regenerativo falando tudo sobre Cruzeiro 0, Vasco 0, Vasco 0, Cruzeiro 0. O jogo é em São Januário, o Cruzeiro voltou ontem mesmo com 1 ponto na bagagem. Jogadores foram liberados e a reapresentação nesta segunda. Porque tem treino nesta segunda e na terça, na quarta já tem o jogo diante do Fluminense às 9h30 da noite no Mineirão. O Cruzeiro tinha informado mais de 15 mil ingressos vendidos. O Cruzeiro voltou com um ponto importante do Rio de Janeiro. A atuação não foi legal, mas tem que pensar para frente. Até a abertura da janela serão 6 partidas pelo menos e o Cruzeiro precisa de uma boa pontuação. Rafa Silva, atacante, deixou o jogo depois de sentir uma fisgada na coxa. Será reavaliado, vai passar por exame. Com certeza tem algum problema muscular. Resta saber quanto tempo ele vai ficar afastado dos gramados. Arthur Viana recebeu a primeira oportunidade, estreou no profissional e deve ser o escolhido para o duelo de quarta-feira diante do Fluminense. Matheus Pereira volta, Arthur Gomes tem chance de ser relacionado. Vamos ver o que fará o técnico Fernando Seabra com esses 2 dias de treino na Toca da Raposa 2. Jonathan Jesus chegou ontem à noite, o zagueiro, vai fazer exames médicos, os testes físicos e depois assinar contrato com o Cruzeiro. Ele que vem em definitivo do Ceará. O Caio Jorge também se junta aos treinamentos nesta segunda-feira na Toca da Raposa 2. Lautaro Dias tem chegada prevista para esta semana também, para fazer os exames médicos e assinar contrato. E o Cruzeiro ainda na expectativa quanto à definição por parte do Dudu do futuro dele. Tem tudo acertado com o Cruzeiro. Meio que virou a chave após pressão de torcedores da organizada do Palmeiras da Mancha Verde. Mas a história, segundo o próprio Edu Dracena, diretor técnico do Cruzeiro, ainda não está encerrada. Vamos acompanhar neste início de semana. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!